Olá pessoal, seja bem-vindo, bem-vinda para mais um conteúdo aqui no canal. E no quadro de hoje é Despertando do Eu Zumbi. Eu trouxe aqui uma história que é uma história de sucesso, tá? De uma pessoa extraordinária que venceu na vida, tinha tudo para dar errado, mas ela fez a vida dela acontecer e ela realizou os sonhos. E eu trouxe essa história para a gente se inspirar através dela e a gente seguir a trajetória. A gente não precisa seguir a profissão dela, caso a gente não queira. Se você quiser, tá tudo bem. Mas é a história de vida, é a energia, a mentalidade dessa pessoa que é extraordinária, que é justamente a história aqui da ex-faxineira que se tornou juíza. Acompanhe comigo o conteúdo até o final e vamos tirar alguns aprendizados para nossa vida, para a gente sair dessa nossa vibe do eu zumbi, né? Porque o nome do quadro é Despertando o Eu Zumbi. Por que eu escolhi esse nome? Porque muitas das vezes a gente está igual um zumbi, assim, para lá e para cá, achando que a nossa vida nunca vai funcionar, nunca vai dar certo. E aí, de repente, a gente, através de uma história de vida, a gente percebe que não, realmente a minha vida também pode dar certo. Se a dela deu certo, a minha pode dar certo. E antes de começar a história da nossa personagem de hoje, eu quero pedir para você, que você ainda não é inscrito, que você se inscreva aqui no canal, curta, comente e compartilhe. E você que já é inscrito, muito obrigada mesmo. Eu percebi que o canal tem crescido bastante e isso é muito gratificante para mim, para minha equipe aqui. Muito obrigada pela tua companhia. E se por acaso você ainda não quer se inscrever, está tudo bem. Só a tua companhia já é muito importante para mim aqui, tá? E agora vamos ao conteúdo. E para contextualizar, eu vou contar um resumo aqui com as minhas próprias palavras, só que essa história eu tirei de uma reportagem e o link está aqui na descrição do vídeo de hoje, tá? E eu vou colocar, é lá da Record Goiás e se chama Ex-faxineira se tornou juíza. Vou colocar aqui, mais o link para você seguir depois, caso você queira assistir integralmente essa história, fique à vontade. E a nossa personagem incrível de hoje é a doutora Adriana Maria Munhoz. Atualmente ela é juíza. E eu vou contar um resumo aqui com minhas próprias palavras da história dela. É que, quando ela era menina, ela era muito assim, família que não tinha condições nenhuma, e o sonho dela era ser juíza de direito. Então ela estudou a vida toda em escola pública, igual como nós assim, né? Porque muitas das vezes aquelas crianças lá da escola pública, às vezes elas pensam assim que elas não têm chance, sabe? Parece que, imagina assim, fim de bairro, periferia, entende? Então às vezes as crianças ficam desanimadas e tal, mas a gente percebe que quando a gente tem uma mentalidade assim de sucesso, de crescimento, de prosperidade, não importa, cara. Tu pode morar, tu pode estudar onde quer que seja que as coisas vão acontecer, tu vai fazer acontecer. E é como a história da doutora Adriana Maria Munhoz. Foi exatamente isso que aconteceu. Ela era uma família assim muito humilde, não tinha condição nenhuma, estudava escola pública, etc. Estudou a vida toda escola pública. Quando ela terminou o ensino médio, ela fez o vestibular e ela passou para uma faculdade, que ela morava no interior, uma cidade pequena, e lá nessa cidade pequena tinha essa faculdade de direito e ela fez o vestibular e ela passou. Só que essa faculdade ela era particular e era bem salgadinha a mensalidade. E aí o que ela fez? Ela foi, arranjou um trabalho, só que o trabalho que ela arranjou, o dinheiro que ela recebia só dava para pagar uma parte da mensalidade. Aí o que ela fez? Ela passou em terceiro lugar no vestibular. Ela foi lá com o reitor pedir uma bolsa. E ela na boa, na lábia, na conversa, né? Que bom. E também teve coragem, entendeu? Porque tem gente que nem chega aí falar porque já tem medo do não. Ela, não vou receber sim como resposta, eu nem vou. Para ser humilhado lá, não vou não. Tem gente que já desiste até antes de ir. E ela não, muito determinada. Ela foi lá, falou com o reitor e convenceu, e ele foi lá e deu essa bolsa de 50%, e ela foi trabalhar como faxineira no hospital. E ela trabalhava no horário e estudava no outro. Ok, e assim ela terminou o curso. Quando ela terminou o curso, ela foi para São Paulo
capital, e ela não tinha condições de morar lá na capital, só tinha condições de viver por 2 meses, mas ela foi para lá, foi fazer cursinho para se especializar ainda mais, para seguir a sua carreira jurídica, né? E, enfim, ela meteu a cara e foi, e deu tudo certo no final. E é isso que eu quero trazer para você aqui, né? Porque o que a gente pode aprender com a história desta grande mulher que venceu na vida, que superou os obstáculos da vida dela? Que tinha tudo para dar errado e ela deu certo no final. Atualmente ela é uma mulher, ela é juíza, ela já escreveu um livro, a sua autobiografia, já publicou esse livro e está muito bem de vida. E tinha mais uma coisa, ela tem 6 irmãos. Desses 6 irmãos, só ela que seguiu a carreira de estudo, que realizou verdadeiramente os seus sonhos. E o que a gente pode aprender com a doutora Adriana? Eu anotei aqui 4 lições muito importantes que a gente pode aprender com a doutora Adriana. Qual é a primeira lição? A primeira lição é o seguinte: acredite em você, nas suas capacidades. Ela nunca duvidou dela. Ela foi lá e fez. Ela fez a prova. Ela estudou. Ela fez a prova do vestibular. Ela passou. Ela fez o curso. Com certeza na faculdade dela tinha pessoas de melhores condições de vida. Naquele tempo era muito difícil, gente. Não tinha esse negócio de fiéis, dessas coisas, não. Era bem difícil. Mas ela foi lá e fez. Ela nunca se olhou com um complexo de inferioridade, se achando pior do que ninguém. Ela sempre soube que ela seria capaz e ela acreditou nela. Então, esse é um dos segredos para o sucesso, para a vitória. É você acreditar que você é capaz. Você é capaz de realizar qualquer coisa na tua vida, qualquer sonho, qualquer objetivo. Você é capaz. Segundo aprendizado que a gente pode observar através da vida da doutora Adriana é o seguinte: é que só deitada, olhando aí as redes sociais, você não vai para frente. Você não vai vencer. Por mais que você acredite na sua capacidade, mas se você não tiver ação, você não vai para frente. Fé sem ação não é nada, não significa nada. Então você precisa acreditar na sua capacidade, sim, primeiro passo. Segundo, você precisa ter ação. Então a doutora Adriana, o que ela fazia? Ela não ficava só, eu quero ser juíza, eu quero ser juíza, eu quero ser juíza. E aí ela ia fazer coisas totalmente contrárias do que seria ser juíza, se tornar juíza. Não. O que foi que ela fez? Ela foi e fez a coisa acontecer. Ela estudava, ela levava a sério, ela fez o vestibular, ela falou com o reitor, ela estudou o curso de direito da melhor forma que ela poderia fazer na época. Ela se entregou, ela entregou o melhor. Quando ela terminou, ela queria ser juíza. Sim, ela foi para a capital e ela foi trabalhar e ela foi se virar, entendeu? Então ela fez. Só querer, só acreditar nas tuas capacidades e ficar deitada olhando rede social da vida dos outros não vai te trazer benefício nenhum. É necessário você fazer, você agir. É muito importante. Terceira lição que podemos aprender com a doutora Adriana é a seguinte: seja persistente. Não adianta você acreditar na sua capacidade e você tomar atitudes se você não for persistente, ou seja, continuar fazendo aquilo que você está fazendo rumo ao teu objetivo, você também não vai vencer. Não adianta fazer só um pouquinho por um determinado tempo e logo desistir. Não vai dar resultado. Você precisa ter constância nas tuas atitudes, na crença de que tu é capaz. E isso é persistência, é persistir. Apesar das dificuldades, você vai lá e continua fazendo. A vida, a trajetória da doutora Adriana foi de muita dificuldade, mas ela continuou. A mãe dela mesmo, lá na reportagem, cita que ela acompanhava a vida da filha por telefone e tudo. A filha contava alguns desafios, falta de grana, etc. Alguns problemas também. Às vezes ela ficava triste, ela contava para a mãe dela. E a mãe dela tinha ciência. Aí, inclusive, tem um depoimento da mãe que não sabia ler, aprendeu a ler.
para poder ler o livro da própria filha, da autobiografia da filha, da doutora Adriana. E, segundo a mãe dela, quando ela estava lendo o livro, diz que ela chorava. Porque lá no livro, ela tem uma ideia, assim, sabe? Do relato, do testemunho. O que a doutora Adriana passou, os momentos, os sentimentos, e a mãe dela chorou muito quando leu esse livro, porque ela não fazia ideia. Ela sabia o que acontecia, mas ela não fazia ideia dos sentimentos que eram tão profundos. Então, gente, a gente precisa persistir. Momentos de dificuldades virão, momentos de desafio virão, momentos de tristeza virão, momentos de desânimo virão, mas você precisa insistir, você precisa persistir até você conseguir o teu objetivo. E o quarto aprendizado com a história de hoje da doutora Adriana, juíza de direito, é a seguinte, é paciência. Você sabe quanto tempo levou para a doutora Adriana se tornar juíza? Foram 12 anos de luta para ela conseguir ser juíza. Algumas vezes ela fez prova e não conseguiu êxito, mas ela foi lá e tentou de novo. Ela foi lá e fez novamente. Ela não desistiu e foi tocando a vida dela. Então, a gente precisa ter paciência. É o quarto aprendizado da nossa história de hoje, porque as coisas não acontecem da vida para outra. Não é porque você quer, aí eu comecei a fazer o que eu tenho que ser feito e amanhã eu já tenho resultado negativo. Qualquer coisa que você queira na vida, você vai ter que ter paciência até você atingir o resultado. Você vai ter que esperar o tempo certo, porque o tempo de Deus não é o seu tempo. Você precisa ter paciência, que na hora certa as coisas vão acontecer do jeito que é para acontecer. Tenha paciência. E para fechar o conteúdo de hoje, eu trouxe aqui a fala da própria doutora Adriana Maria Munhoz, juíza de direito, e ela fala o seguinte, eu tirei esta fala da própria reportagem, que ela vai falar o seguinte, eu vou colocar aqui, acompanhe comigo, por favor, que diz o seguinte: fé inabalável em Deus e nas tuas capacidades, que é possível sim concretizar os sonhos. Então você que tem um sonho, você que tem um objetivo, você que tem uma meta muito importante para a tua vida, você precisa acreditar em Deus, ter fé em Deus, e você precisa acreditar nas tuas capacidades também e seguir e fazer, porque o teu sonho, o teu objetivo, ele pode acontecer sim na tua vida, da mesma forma como aconteceu na vida dela, da doutora Adriana, que tinha tudo para dar errado, mas ela deu muito certo na vida dela e hoje ela é uma mulher feliz e realizada na vida dela. E esse foi o conteúdo de hoje. Obrigada por você ter ficado até o final. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, curta, comente, compartilhe. Obrigada e até o próximo conteúdo. Tchau.